Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Na câmera tá a Maitê. Oi. E hoje, gente, é verão. Semana passada era inverno, mas hoje é verão. No sul é assim. Essa semana é verão, a semana é inverno, a semana é outono, a semana é primavera, é coisa de louco. Não sei quem é o culpado dessa vez, se é um furacão que passou lá não sei aonde, na China, outro que passou na Argentina, não sei. Alguém é o culpado de esse clima ser tão doido aqui. E pessoal, hoje o vídeo eu vou mostrar tudo, gente. Eu vou mostrar tudo. O quê? Não acredito. E o que eu vou mostrar pra vocês, gente? O que? É possível colocar um arranque diferente, um arranque moderno, um arranque mais atual no motor BF 161, aquele motor antigo que muitos gostam muito e muitos odeiam? Faz parte? É possível, gente. Eu fiz, testei, funciona perfeitamente e eu vou mostrar para vocês tudo o que eu fiz para conseguir adaptar esse arranque. E digo mais para vocês, gente, não é bicho de sete cabeças. É tranquilo. E para vocês ajudarem o canal, se inscreve, ativa o sininho, dê um joinha para ajudar o canal a crescer e eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, gente. Vamos começar aqui, ó. Os pedaços, os restos mortais do arranque original, Vapsa, do BF 161. Pelo menos esse aqui estava no BF 161. Se o BF 184 é exatamente o mesmo, eu não sei. Eu sei que saiu Bosch também no BF 184. Mas não vem o caso. 8,8 kg pesa esse arranque. E esse arranque aqui, que ele já está pronto para o BF 161, 3,3 kg. É uma diferença, né, gente? É uma diferença. E uma eficiência superior em termos de consumo de energia. Olha, pessoal, o troço é meio bizarro aqui, a diferença. É grande. E como eu fiz, gente? Como eu consegui elaborar isso aqui? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Estou fazendo esse drama aqui. Eu pesquisei muito sobre arranque. Muito. Antes mesmo de fazer esse aqui que vocês viram, eu pesquisei muito sobre arranque. Muitos fóruns demais e relatos de pessoas que diziam que a coisa era muito mais fácil do que realmente é, né? Ah, é só pegar o arranque do Ômega 3.0, que está aqui na minha mão, e colocar e ser feliz. Eu vi esse comentário num fórum. Tá, mas e aí? Ser feliz como? Só colocar e sair funcionando? Nem perto, pessoal, nem perto. Assim, ó. É aproximado, mas não funciona. Se colocar, não vai funcionar. É certo que não vai funcionar. Vai trancar o motor. Não funciona. Então, não é assim. É fácil, agora, vocês vão ficar sabendo, mas também não é assim, chegar e sair colocando no lugar e sair funcionando. Não existe essa magia. E olha só, pessoal, como vocês vão ver agora aqui eu tenho um arranque que um amigo meu me emprestou para mim ver as medidas e a referência, Ômega 3.0, aquele do motor importado. Esse aqui é um focinho de um arranque Blazer, Vectra, S10, S10 2.2, S10 2.4 Flex. Saiu em vários da GM. Não sei exatamente até que ano, mas olha, saiu até, acredito aí que 2015, 2016 deve ter saído o mesmo arranque. Desde 97, 96. É um arranque que saiu muito. É um arranque que tem muito. Esse aqui, não liguem que ele está soldado. Esse aqui é um focinho de Chevette, que é um arranque que tem muito também. E esse aqui o do Willys. Se vocês olharem já de imediato, vocês vão ver que tem diferenças aqui, né? Vou colocar na mesma posição assim para vocês verem. O arranque do Willys, a parte do focinho, é quase paralela com os furos, ó. Só que o do Chevette é invertido, ó. Tá vendo? O do Chevette, para ficar compatível com o Willys, ele teria que ficar assim. Esse do Vectra, para ele ficar compatível com o Willys, ele teria que ficar assim. Aí os furos não deram certo. E esse aqui do Ômega, para ele ficar compatível com o Willys,
ele vai ficar, vamos ver aqui, quase daria, ó, a boca do focinho aqui na parte da carcaça, quase daria. A gente olhando assim, olha, tá quase. E agora que vem os detalhes, gente. Olha só. Benz, 9 dentes. GM, Benz, 9 dentes. Chevette, 9 dentes. Willys, 9 dentes. Ai, barbada! É os mesmos números de dente. O número de dente é o mesmo, gente. Mas o módulo, o passo do dente é diferente. Aí que vem o detalhe. Não é só chegar e colocar. Aqui eu tenho um Benz original do Vectra, que é o mesmo do Ômega. Vou tirar aqui para vocês verem. Porque ele está desmontado, né? Ele não é assim, ele é fechado. Ó, tá aqui ele. Agora eu vou chegar aqui, ó, nesse volante do nosso motor velho ali, o doador. E vou chegar aqui, ó. Se eu encaixar aqui um dente, ó, quando eu vou pro outro, ele vai subir no degrau do dente do passo do volante que é maior. Vai fazer todo esse movimento aqui, ó. Pode ver que ele dá uma... Ó. Vocês estão vendo, ó? Aí eu digo pra vocês assim. Daria se eu colocar esse arranque com esse Benz assim? Daria. Funcionaria? Quanto tempo? Não sei. Talvez vocês vão virar arranque 2 meses. O que vai acontecer? Vai mastigar todos esses dentes aqui, ó, do Willys. Vocês vão ter que arrancar a caixa fora, ou o motor, sacar o volante e trocar a cremalheira. Teria outra maneira? Teria. Adaptar uma cremalheira com o mesmo passo do dente do Vectra, do Ômega, não importa, do Chevette. Daria para usinar aqui, colocar a cremalheira compatível. O diâmetro teria que ser um pouco maior, porque o do Willys tem o mesmo número de dentes, mas eu vou até pegar o paquímetro aqui, para vocês terem noção, assim, ó, mais ou menos aqui, ó. Esse aqui, ó, tem 25. O do Willys tem 29. Olha a diferença. Se vocês, por exemplo, eu quero usar o Benz do Vectra, do Ômega, do Chevette, não importa. Beleza? Vou trocar a cremalheira, já vai ter que fazer a cremalheira compensando um pouquinho o diâmetro. Pelo menos essa diferença do Benz do Willys. Porque o centro do focinho é centralizado no buraco da entrada, que é esse espelho aqui, ó, que é a entrada lá do Willys. Então a gente tem que observar isso, não pode esquecer desse detalhe. Mas eu vou botar outra cremalheira, mas vou botar o mesmo diâmetro. Não, tem que botar um pouquinho maior para compensar a diferença. Beleza, aí a gente resolveu, né? Tá. Mas eu não quero botar o Benz do Vectra, não quero mexer no meu volante, não quero tirar minha caixa, meu motor fora, eu não quero mexer na minha cremalheira, quero deixar original, eu só quero um arranque melhor. Beleza, gente? Eu fiz uma cirurgia no Benz. Aqui vocês estão vendo desmontado, mas assim, vocês não vão conseguir ver porque eu não tenho outro desmontado aqui, eu só tinha um. Mas ele funciona como fosse uma embreagem. Ele vai para um lado e para o outro não. O princípio deles todos iguais. Existe arranque que trabalha para o lado invertido, mas aí ele fica para o lado da caixa, não para o lado do motor. Mas aqui no nosso caso, aqui a gente está considerando todos os arranques que são para o lado de dentro do motor, para o lado do motor. Então todos vão girar no mesmo sentido. Aí eu consegui fazer uma mágica muito doida e consegui colocar os dentes, vamos dizer assim, do Willys do Vectra. Ou seja, é isso aqui que vocês estão vendo, que não é, parece ser fácil, mas não é. Tirar um e botar outro. Nem sempre funciona assim como a gente quer, né? Mas resumindo, eu fiz isso. Eu peguei os dentes do Willys, basicamente, coloquei aqui. Precisou um servicinho de usinagem, coisa, mas seria detalhe. Esse é o protótipo, como eu falei para vocês, que funcionou muito bem. Beleza, Benz compatível com o Willys. Eu vou só colocar aqui para vocês verem. Depois eu vou mostrar aqui. Vocês estão vendo umas coisas a mais aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Ó. Então os dentes são compatíveis
vou conseguir virar um pouquinho aqui, ó. Compatível com a cremalheira. Então, é só pegar um e colocar no lugar ali, já tá legal. Beleza. Qual é um outro detalhe que é... Esse detalhe não é importante, ele é crucial para o arranque funcionar por mais de um dia. De preferência, né? O que é, pessoal? Eu vou afastar o volante aqui, ó. Todos os focinhos, se vocês vão ver, ó, o do Willys, o do Chevette, o do Vectra, o do Ômega, eles têm esse guia. Esse guia, na verdade, ele é extremamente importante porque é ele que mantém ele centrado no centro, tá? Beleza? Mas ele mantém um esforço contínuo nessa argola aqui, nesse furo, para ele não se afastar. Porque se a gente pegar um arranque, por exemplo, vamos pegar o do Chevette e vamos colocar aqui, vocês estão vendo que ele está folgado? Tá vendo aqui? Ó. Ah, mas eu boto assim os parafusos ali, tá vendo que os parafusos já quase deu certo do Chevette? Só teria que arrombar um pouquinho mais o furo. Perfeito, né? Só que aqui, ó, já vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Eu teria que pegar o focinho, se vocês verem, ó. E teria que cortar ele aqui no lado, ó. Pra mim conseguir usar, pra ele não pegar aqui, ó. Na cremalheira. Então isso seria um problema. Porque eu vou enfraquecer o focinho. Vocês estão vendo que esse aqui já foi até soldado, porque ele quebrou. Entende? Então eu ia enfraquecer ele. Eu ia ter que diminuir aqui meio centímetro dele, ele ficar mais fraco ainda. Então não é legal fazer isso. Já vamos por esse ponto. E vamos voltar de novo para a fixação. Aí o centro dele aqui não tá legal. Vai ficar alinhado só nos parafusos? Não funciona, gente. O arranque vai virar uma, vai virar duas vezes, ele vai dar uma pesadinha. Ele vai quebrar os parafusos ou vai quebrar as orelhas. É fato, gente. É fato. Por que ele tem que estar bem centrado? Ele tem que estar bem centrado para quando fizer força, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, não interessa. O parafuso só tá segurando ele para ele não girar. Só o esforço que ele vai exercer no volante, ele vai fazer um esforço ao contrário no arranque. Então, quando ele for virar, ele vai fazer esse movimento aqui. O parafuso é simplesmente só para isso, gente. Só para isso. Com esse focinho bem encaixado aqui, nesse alojamento aqui do focinho do arranque, lá no Willys, um parafuso só já vai funcionar o arranque. 2 vai manter ele alinhado e com mais segurança contra uma torção. Beleza, né, gente? Fechou todas, né? Teria como usar o do Chevette? Teria. Vamos, assim, ignore aquela cremalheira que eu falei do Vectra. Vamos no original do Willys, que é esse aqui. Teria como usar o do Chevette? Teria. Comprimento aqui aceitável. Ele tem uma diferença de focinho um do outro. Ó, se vocês verem, ó, dá 1 centímetro de diferença. Mas aí que entra aquelas magias que a gente vai usinar. O eixo tem um batente. Aí nesse eixo a gente tem que fazer um alojamento para ele poder invadir um pouquinho mais. Ele vai pegar mais ou menos uns 70%, 80% dos dentes da cremalheira, que é ótimo, não precisa mais que isso. Então, conseguiria usar o do Chevette? Teria que fazer ou um preenchimento aqui, um preenchimento para essa centralização ficar perfeita, para não ter esse problema aqui, e fazer aquele corte lateral aqui. Mas eu não quero fazer aquele corte lateral. Não vou mostrar no do Chevette para vocês, vou mostrar no próximo. Teria que deslocar ele um pouco, teria, para não poder enfraquecer o focinho. Aí os furos iam ficar num lugar ruim. Eu vou pegar uma canetinha aqui. Olha só, digamos que ele estaria aqui. Para ele não precisar cortar o focinho, eu teria que fazer um furo aqui e um furo aqui. Olha só, daria um furo aqui e um furo ali. Ó. Ah, teria que encher de material aqui, mais esse preenchimento aqui para centralizar o focinho do arranque. Beleza, eu consegui usar o do Chevette, né? Antes de eu ir para os finalmente, eu vou mostrar o do Ômega. Mesma coisa, bends, colocar o do Willys, compatível com esses dentes, tudo certinho. O focinho é o mesmo comprimento do Chevette, a furação é bem parecida. Vamos ver como ficaria se colocasse ele direto.
folgado também, ó. Posição do furo. Olha só. Olha aqui pegando e olha só a distância aqui desse lado. Que diferença. Eu teria que girar ele. Vou girar na posição. Um aqui. E o outro aqui. Olha lá. Gente, casualmente, quem tem um Chevette e quer botar um arranque moderno nele, já posso dizer com certeza que o do Ômega 3.0 dá certo. Porque o focinho é igual. Talvez a posição do automático pegue em alguma coisa, porque vocês vão ver aqui, ó, o Chevette é bem centralizado, a posição do automático, e o do Ômega é bem deslocado. Mas eu acredito que consiga igual, porque o Chevette, se não me engano, fica embaixo da admissão, o arranque, então aqui não pegaria em nada. Se ele fosse assim, já não daria. Mas assim eu acho que não teria problema, porque o do Chevette mesmo, provavelmente o automático fica bem deitado assim. Quem quiser colocar o do Ômega 3.0 no Chevette, vai dar certo, os dentes vão ser compatíveis, vai ser perfeito. Então vocês já ficaram com a dica aí, né? E agora eu vou mostrar para vocês o qual eu usei. Vectra, Blazer, S10, 2.4, 2.2. Ah, mas esse arranque não é forte, o Willys é 6 cilindros. Gente, uma S10 2.4 Flex tem uma taxa de compressão absurda, o motor é pesado de verdade, não é nem parecido. O Willys é 7 para 7 ponto alguma coisa para 1 e uma Flex da vida, eu não sei o que exatamente tem de taxa um 2.4, mas deve ter 11. É muito superior. O esforço para virar um 2.4 e esse 2.6 aqui, o 2.6 vira com os pés nas costas. E eu usei esse arranque, um arranque mais fácil de conseguir. Um arranque Bosch original, olha aqui, ó, Bosch, ó. Um arranque que a gente consegue dar um chute na macega, sai 50 arranque. É um arranque muito mais prático de conseguir. É um arranque que a gente consegue novo, em marca paralela, com preço bom. Um 3.0 a gente consegue também, mas é bem mais difícil, né? O Ômega 3.0 saiu muito menos que saiu o Vectra, Blazer, Astra. É uma diferença imensa. Primeiro, vamos lá, vamos de novo aqui. Acho que é rapidinho, acho que é fácil. Não é não. Olha só, gente. Focinho, centralizador do focinho. Precisamente foi feito pro Willys o arranque do Vectra. Olha só. Ah, a furação não vai dar certo. Eu já mostrei para vocês, né? Ah, eu quero aproveitar uma furação. Vai ficar deslocado, vai ficar pegando aqui, ó. Eu vou aproveitar outra furação. Vai ficar muito deslocado, vai pegar lá. O que eu fiz? Ignorei as furações, aproveitei a centralização e consegui centralizar ele com o focinho aqui com nossa defletora, chapa espelho do Willys original. Chame como quiser, mas essa aqui é a nossa base do focinho. Ficou uma furação deslocada, mas beleza. Eu tenho uma estrutura boa, aqui é uma espessura bem grande, ó, de alumínio, claro, né? Aqui também tem uma base boa. Vou usar esse aqui. Vamos modificar esse aqui. É aqui que a gente vai fazer a modificação. O que eu fiz? Um trabalho de solda, lógico, né? Não pintei, não fiz nada. Estou mostrando para vocês o protótipo, como ele tá, como ele é. Fiz preenchimento, enchi a mais, ó. Aqui o esmerilhei ele com a esmerilhadeira. Ó como é que ficou um monstro. O mesmo parafuso original de meia vai aqui. Inclusive, gente, o Willys, quando te vai apertar esse parafuso de cima aqui... O espaço é maravilhoso. Muito bom o espaço. Não entra a mão, não entra a chave não consegue girar. É uma maravilha. Com esse aqui, gente,
A gente consegue um alongador de cachimbo, a gente vem aqui de trás dele. Ó. É barbada de instalar, gente. Espaçoso. Com uma mão só a gente consegue colocar ele no lugar. O de baixo, mais fácil ainda, porque tem espaço para rodar a chave aqui. Top, gente, top. Vem aqui, encaixa ele perfeitamente lá. Fica alinhadinho. Ó a furação, ó. Ele fica tão alinhado, não vou soltar aqui, ó. Ó, vou soltar um pouquinho, ó. Ó, parou, ó. Ele fica encaixadinho perfeitamente. Perfeito, perfeito, perfeito. E vocês viram no vídeo passado que eu bati arranque, vocês viram o barulhinho, ele tem um barulho diferente. Outra coisa que ele tem, gente, além de ele ter a planetária, que ele trabalha com um sistema diferenciado aqui dentro, ele não é com esse campo aqui, ó, que tem o... Ele não tem esse campo aqui isolado. Ele tem ímãs. É que eu não tenho um desse aqui aberto, senão eu ia mostrar pra vocês. Ele tem ímãs aqui. Ele só tem um induzido. Só tem um induzido. A única coisa que tem enrolado, um bobinado, vamos dizer assim, é o induzido. Escovas normal, padrão, fácil de conseguir, não tem que brigar e olhar a medida. Ai meu Deus, vou pagar quanto? R$200 no jogo de escova? Não, isso aqui tudo é barato, gente. Tem no mercado. Isso que é importante. E ficou perfeito. Vocês viram virando arranque? Eu virei arranque, gente, olha... Um número aproximado? Umas 50 vezes, eu acho. Com certeza. E eu virei várias vezes arranque, forcei no arranque. Esse arranque tem outra vantagem também, que eu já estava falando para vocês, já ia me esquecer já. É muita emoção. Eu gosto dessa parte sim, gente. Eu gosto de ver que tem coisas pra gente usar, pra gente modificar, que é melhor que o original e é mais otimizado. Então a gente tem que, não adianta, a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar isso, gente. Não adianta. Vai ficar brigando com uma monstruosidade isso aqui, que não tem peça, não adianta. A rotação dele é mais alta, gente. Ele gira mais o motor, ele impulsiona mais o motor. Eu não tenho uma precisão, assim, real para passar para vocês, mas pelo meu conta-giro, que é um conta-giro digital, quando eu virava arranque, com esse arranque aqui do Willys, claro que ele roubava mais carga da bateria, talvez seria meio impreciso o RPM. Mas virando o arranque, o do Willys original dava 180 RPM, 185. Esse aqui dá 220, gente. O motor gira, parece que nem vela no lugar tem. Ele vira solto, porque tem potência. Tem. E o legal de tudo é, mas a planetária não tem para vender. Tem para vender. Consegue tudo. Planetária, o induzido, se der problema no campo, consegue o campo. Consegue a tampa traseira. Consegue o porta-escova inteiro. Automático, qualquer automático serve nesse arranque. Até o do Fusca serve aqui. Vocês entendem? É muito versátil esse arranque aqui. Acaba sendo muito fácil de conseguir peça. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado. Várias pessoas, gente, precisam trocar o arranque ou pretendem trocar o arranque. E ter essa luz que eu estou passando para vocês, que eu me dediquei há um tempo a pesquisar, a ir atrás de arranque para conseguir ter uma referência. Um amigo meu, eletricista, que ele recupera esses arranques, o Lucas, me ajudou um monte, ele conseguiu essas peças tudo para mim. Vocês entendem? Demanda tempo. Não é só chegar, instalar os dedos e cair pronto no colo. Aqui no nosso mercado brasileiro, digamos assim, não tem essas coisas à pronta entrega, tudo certinho. Então, a gente conseguiu fazer isso aqui, que eu tenho certeza que a gente vai ajudar bastante gente que tem o BF161, quer manter ele. Então aqui eu dei a dica para vocês. Eu sei que tem gente que vai me perguntar, tá, tu vai fazer para vender esse arranque? Pretendo, gente. Pretendo fazer para vender. Eu quero falar com esse meu amigo Lucas, que vamos ver se a gente consegue fazer junto para vender para vocês, quem quiser. Sei preço? Não sei nada de preço. Não vi nada disso, gente. Depois entre em contato no Instagram ou comente. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso aí, pessoal. Então, possivelmente vai ter para vender depois. Então, vocês ficam mantendo contato aí. Talvez eu faça um outro vídeo mostrando mais o funcionamento dele, não sei. Qualquer coisa, gente, comentem. E é muito importante também que vocês divulguem o canal, compartilhem. A gente está pedindo para vocês sempre. Tem gente que acha, por que toda hora tá pedindo?
tem que pedir, tem que lembrar vocês, gente, senão a gente acaba esquecendo, eu sei. Eu também, eu me esqueço, isso é normal esquecer. Ah, vou compartilhar no grupo da família. Ah, eu vou compartilhar no Facebook. Aí deixa para depois e não compartilha. Tira um tempinho lá. Não precisa tirar tanto tempo que nem eu pesquisei aqui o arranque. O tempo vai ser bem menor. Compartilhe o canal nosso aí para o nosso canal poder crescer. Tá bom, gente? Agradeço muito. Eu espero que eu tenha sido bem claro, pessoal, que vocês todos entenderam como eu cheguei a esse arranque, como eu cheguei a essa adaptação. Qualquer dúvida, comenta aí, à vontade, assim que der a gente vai responder. Tá meio conturbado, a gente demora um pouquinho, mas a gente responde sempre que possível. Tá bom, pessoal? Agradeço muito por ter assistido e no próximo vídeo eu vou virar a chave, mostrando para vocês ele no lugarzinho, na ativa, virando bonitaço. Claro, vou tocar uma tintinha nele, vou limpar ele bonitinho e colocar no lugar de novo. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Ah, pessoal, e lembrando, ó, eu e a Maitê, a gente vai estar lá na Fena Jeep. Nos vemos lá!